quero falar com vocês sobre uma condição muito estranha de todos nós. Quando os nossos pais, Adão e Eva, estavam no jardim, eles cometeram o pecado, desobedeceram. E então, quando o Senhor aparece na viração do dia e começa a chamá-los, eles estavam escondidos no meio das árvores. E esconder-se não é uma coisa muito, não é nada moderno. Esconder-se é algo muito antigo. Eu quero falar hoje sobre duas árvores e sobre um jardim. Eu quero falar sobre quando nós ficamos numa situação em que nós, às vezes, nutrimos sentimentos desfavoráveis, porque você sabe que os nossos piores inimigos somos nós mesmos. Nós mesmos é quem trabalhamos contra nós. Nós mesmos é quem trabalhamos contra a nossa vida. E eu quero que você vá comigo em Jonas. Jonas era uma pessoa muito complicada, porque ele era alguém que tinha sentimentos contrários àquilo que Deus mandava. E o problema de Jonas é que ele tinha algumas motivações que eram contrárias ao projeto de Deus. Jonas capítulo 4. A cidade de Nínive era uma cidade que tinha grandes pecados. E o pecado de Nínive estava subindo até Deus. E Jonas é comissionado, é convocado, é chamado para ir até Nínive e pregar a palavra de Deus e dar a ela uma oportunidade. E Jonatas viu aquilo como uma oportunidade para que ele ficasse livre daqueles inimigos. Porque Nínive era o centro, era a capital da Síria. Então era uma oportunidade muito grande para que Jonas ficasse livre de um dos inimigos de Israel. E Jonas não conseguia alcançar a mente de Deus como eu não consigo e você não consegue. A palavra de Deus diz que Deus é Senhor de tudo e de todos. E Deus queria dar uma chance aos ninivitas, independente se eles eram inimigos ou não de Israel. Deus queria que os ninivitas tivessem uma chance de não morrerem, mas de viverem. Deus queria dar a eles uma chance de arrependimento. Mas para isso era muito distante para Jonas entender. Espera aí, o Senhor cria as guerras santas, entende aqui comigo? E agora que nós temos a oportunidade, porque a ira de Deus se acendeu, para que os ninivitas sejam destruídos, Deus resolve ajudá-los e dar a eles uma oportunidade. O raciocínio de Jonas era lógico. Estava falando no âmbito humano, estava certo. Os inimigos não eram para ser destruídos. Nínive não era a capital da Síria? Então que morram em seus pecados. Só que Deus queria dar uma chance para os ninivitas. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu e você nunca vamos entender os planos e os propósitos de Deus. Nós nunca vamos entender reboliço santo para poder juntar osso a osso. Nós nunca vamos entender por que os 7 mergulhos no Jordão funciona e não 2, nem 3, nem 5, nem 6. Nós nunca vamos entender os nãos de Deus. Nunca vamos entender os atalhos de Deus. Nós nunca vamos entender. Você nunca vai entender um propósito de Deus na sua vida que faz uma trajetória que você desconhece. Nós não vamos nunca participar. Por quê? Porque os caminhos de Deus, nós cantamos, são muito mais elevados, os propósitos de Deus são elevados. Eu e você nunca vamos entender por que o não de Deus é para o nosso bem. Por que uma situação fica pior, sendo que é para o nosso bem? E Jonas não conseguia entender. Por que a dificuldade e por que a situação difícil seria algo que Deus iria fazer para o bem? Mas o reino, Deus estava falando sobre o reino. E Jonas estava falando sobre uma cidade. Deus fala de assuntos diferentes do que nós falamos. Nós falamos de bem-estar, nós falamos de bênçãos imediatas, nós falamos de situações resolvidas sem custo, nós falamos de situações resolvidas da nossa maneira e do nosso jeito. Jonas não gostou daquilo que Deus fez.
Porque Deus estava dando a Nínive uma oportunidade de salvação. Então Jonas ficou muito irado. Eu quero falar sobre a boboreira, os frequentadores da boboreira. Eu quero falar sobre aqueles que se iram facilmente, aqueles que se rebelam, aqueles que têm no seu ânimo alterado. Eu vou dizer uma coisa para você. Isso não vai te levar a lugar algum. Se você não conseguir ter domínio sobre o seu humor, se você não ter domínio sobre a sua raiva, existem pessoas que você passa a vida inteira sem conhecê-las. Você tem uma ideia de que ela é uma pessoa mansa, que ela é uma pessoa dócil, que ela é uma pessoa incapaz de ter raiva, de ter amargura, de ter ressentimento. E quando você observa, você vê isso. Dos profetas escolhidos por Deus para ter história, fazer história, Jonas foi um dos únicos que tinha um coração dessa maneira. Um coração propenso à amargura, um coração propenso a ressentimentos. Os ressentimentos, eles fazem mal para nós. Os ressentimentos fazem com que nós saiamos dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. O que nós precisamos entender que os planos de Deus não são para serem compreendidos, mas obedecidos. Eu e você nunca vamos compreender por que Sadraque, Mesaque e Abidnego teve que cair dentro da fornalha e ser livre dentro dela. O porquê que Daniel teve que ir para a cova de leões e ser livre dentro delas. Eu e você nunca vamos entender isso. Por quê? Porque as coisas que Deus faz, todas elas têm um propósito. E Jonas não conseguia entender o propósito de Deus. Só que ele não teve passividade, ele não teve humildade para reconhecer que Deus sabia o que estava fazendo. Eu quero te fazer uma pergunta. Deus sabe o que está fazendo? Sabe ou não sabe? Sabe? Deixa eu arrumar o meu óculos aqui. Deus sabe? Amém? Então, por que duvidar? Por que rebelar-se? Por que desconfiar? Por que ficar irado? Por que ficar abatido? Pastora, mas é sofrível. Realmente. Se nós falarmos que não sofremos, é sofrível. Mas para isso, você leu o que em Romanos? O Espírito de Deus intercede pelas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Pedimos livramento. O Espírito Santo diz, dá força. Pedimos uma ação imediata de Deus. Deus livra logo, faz logo. E o Espírito Santo pede o quê? Dá graça, dá poder, dá autoridade, dá alegria hoje para ele. Dá ânimo para ela no dia de hoje, dá força, estabelece, arregimenta, fundamenta. Nós pedimos, Senhor, eu quero ficar livre, eu quero que isso passe logo. E o Espírito Santo diz, Senhor, dá paciência. Ensina a ter paciência, ensina a moderação. Nós pedimos, Deus, me faz entender, me faz compreender. E o Espírito Santo ora e diz assim, não, pai, não. Não, ele precisa ter visão, ela precisa ter visão espiritual. Nós oramos dizendo, Senhor, arranca essa tristeza. O Espírito Santo, não, pai, não arranca não, porque molda. Eu vou ali e eu vou consolar. As nossas orações não são adequadas com aquilo que deve ser e deve acontecer. Então o que nós precisamos entender é que quando não sabemos o que pedir, quando não temos noção do que está acontecendo, o que nós temos que fazer? Espírito Santo, faz a sua obra. Me ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que tu ores por mim, porque nem orar eu estou conseguindo. Porque se o que eu pedir para Deus não irá ser conciliável à vontade dele. Não vai se adequar à vontade do Senhor. Então eu tenho até receio de pedir alguma coisa. Porque vai que eu peço, Senhor, e eu estou contra a tua vontade. Eu estou contra os teus propósitos. Jonas não pensou assim. Jonas deu vazão àquilo que sentia. Ele deu vazão àquilo que estava borbulhando dentro dele, fomentando dentro dele. E a Bíblia diz assim que, desde o começo, mesmo quando o peixe vomita Jonas na praia, mesmo quando Jonas ora dentro do peixe, mesmo quando Jonas prega para aquele povo, por nenhuma vez o coração dele estava legal, estava bem. Queria perguntar uma coisa para você. Você está passando por alguma situação difícil?
Seu coração está bem, está legal, está tudo bem? Como é que está seu coração? A Bíblia diz assim em Jonas capítulo 4, vamos ler comigo. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Quero dizer uma coisa para você. Muito cuidado quando você é alguém que as emoções, elas sobem rápido, elas borbulham rápido. Muito cuidado com isso. Que você seja alguém ponderado, que você analise, que você pense antes de falar. Jonas era assim, muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito irado, muito nervoso, muito nervoso. Muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito nervoso. Por quê? Porque as emoções davam-lhe sensações e ele era alguém, como muitos crentes hoje, viciado em adrenalina. Tem muitos crentes viciados em emoção. Se ele não estiver sentindo nenhuma emoção, não está bom para ele. Ele tem que estar ou com raiva, ou nervoso, ou feliz da vida. Ele tem que estar de alguma situação. E a Bíblia diz que ele irou fortemente e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Ou seja, eu sabia da sua misericórdia, do seu amor, por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis. O que Jonas estava dizendo aqui? O que eu fiz tem respaldo. Quando alguém não consegue caminhar dentro da vontade de Deus, e opta pela rebelião, e opta pelo nervosismo, e opta pela ira, ele sempre justifica as suas ações. Ah, mas eu fiz isso por causa disso, disso e disso. Eu fiz aquilo por causa disso, disso e disso. Você percebe aqui que ele está justificando? Sabe por que eu fugi? Porque eu sabia. Sabe, Senhor, por que eu menti? Sabe por que eu fiz aquilo? Sabe por que eu agi daquela maneira? Porque eu fiz aquilo por causa disso e disso e disso. Ele estava justificando a atitude de desobediência. Vê se nele existe algum tipo de arrependimento. Vê se nele existe algum tipo de contrição, de quebrantamento. Não. Custa nós olharmos e dizermos: eu errei, Deus. Eu errei. Eu agi de uma maneira errada, então me arrependo, me perdoa. Aí ele disse assim, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo em grande benignidade, e te arrependes do mal. Você olha a análise de Jonas, um profeta. Quer dizer que ele via Deus como alguém compassivo e misericordioso, e aí não vai dar nada não para ele. Não vai dar nada não para ele. Deus é só compassivo e misericordioso. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Não foram poucos os profetas que chegaram a essa conclusão. Nós temos Jonas, nós temos Jeremias, nós temos Elias, daqui a pouco vamos falar dele. E disse o Senhor: faze bem que assim te ires. Você está certo em ficar irado desse jeito? Você está certo de ficar nervoso? Pastora, mas quando eu fico nervoso, nem orar eu consigo. Eu fico tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso, que eu não consigo ajoelhar. Não consigo. Quando uma emoção toma conta de você a tal ponto, que você não consegue falar com Deus, você não consegue pedir para Deus, tome muito cuidado. O nervosismo faz mal para você e faz mal para quem é seu alvo. E a Bíblia diz assim, então Jonas saiu da cidade, e sentou-se ao oriente dela. Jonas podia ficar dentro da cidade? Podia? Podia. Ele era muito bem-vindo. As pessoas estavam se arrependendo, as pessoas estavam se mobilizando para agradar a Deus. Ele era muito bem-vindo dentro da cidade, mas ele não queria. Porque ele não queria contemplar o arrependimento do povo. Aquilo irritava ele. Irritava ele. Sabe o Salmo 73 de Asaf? Quando Asaf começa a olhar para o ímpio, ele começa a olhar para as pessoas que estavam indo bem e ele começa a ficar irritado, começa a ficar nervoso, começa a ficar triste e abatido. Então, Jonas, aquela visão de arrependimento, ele queria que o fogo descesse e consumia todo mundo. Aí ele ia ficar no meio da cidade contemplando o fogaréu, tochas humanas acesas. Mas ele olhava para o povo e ele via arrependimento, ele via quebrantamento, ele via aquele povo quebrantado, arrependido. Aquilo irritava excessivamente.
Você precisa tomar muito cuidado quando você está passando um momento difícil. Muito cuidado quando você fica comparando a vida das outras pessoas. Olha lá como vive bem. Olha lá como tem uma boa família. Olha lá como tem bons filhos. Ó, Senhor, eu não tive essa sorte, né? Porque eu não tive essa sorte. Isso é você se insurgir contra os propósitos de Deus e os planos dele, do qual ele está trabalhando. O que nós precisamos entender é que os nossos corações precisam não estar apenas abertos, mas quebrantados e blindados para que nós não incorramos em algumas considerações malignas e nocivas como essas. Ele sai da cidade e ele vai montar uma cabana num lugar bem alto. Para quê? Para que ele não olhasse nem contemplasse. Aí a Bíblia diz assim, e fez ali uma cabana, versículo 5, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda tinha esperança que a cidade fosse destruída. Aí você fala assim, mas pastora, que coração desse homem? Hã? Coração ruim, azedo, né? Você acha que é só de Jonas? Muitas pessoas estão com o coração azedo. Muitas pessoas estão descontentes com a obra de Deus. Muitas pessoas acham que Deus está demorando demais, que Ele deveria estar fazendo diferente, que as coisas deveriam ser diferentes. E não é uma só, não. Muitas pessoas dentro das igrejas não conseguem andar com Jesus Cristo porque não se conformam com as atividades de Deus. Eles querem que Deus haja segundo o seu planejamento e segundo sempre a sua maneira. Aí a Bíblia diz assim, que Deus olha para Jonas e Deus diz... Ficou com piedade de Jonas e com misericórdia. Deus havia proporcionado um grande peixe para ele, agora Deus ia proporcionar uma boboreira. Não é a boboreira que eu e você conhecemos, não, que é rasteira. Uma boboreira de folhas largas, mas com o caule meio parecido, por isso que é tido aqui como uma boboreira. E essa boboreira vai subir e vai cobrir a cabana que ele havia feito, dando um refresco, uma sombra, que gostoso. Você não acredita, quando Jonas acorda e ele vê aquela boboreira, aquela sombra gostosa, ele fica muito feliz, mas não fica pouco feliz não. Ele fica muito feliz. Por quê? Como é que uma pessoa de odiável, de com raiva, de nervoso, passa para o estágio de muito feliz? Pastor, o Jonas foi o primeiro bipolar da Bíblia, será? Hã? Primeiro? Não. Era um dos, mas o primeiro, não. Ele era bipolar. Por quê? Porque toda pessoa descontente é bipolar. Ele tem dois polos. Ou ele está muito feliz, ou ele está muito triste. Ele é viciado em emoção. Ele não consegue estar normal. Sempre tem que estar acontecendo alguma coisa nova. Cuidado com as coisas novas. Existem coisas novas que são ruins. Ele não consegue assentar na sua vida e dizer, não, deixa eu viver uma vida pacífica, uma vida humilde. Não, sempre tem que estar mexendo. É ou não é? Tem gente que vive fazendo bolo embatumado, você já viu? Põe no forno e fica mexendo, põe no forno e fica mexendo. Mexe com tudo. Começa com 100, precisa mexer, fica com 90. Aí quer mexer, fica com 80. E vai mexendo, até não ter nada. Aí culpa a Deus. Falou, Senhor, eu fiz, eu agi, porque a tua palavra falou. Mas peraí, mas fez o quê? Mexeu para estragar? Tudo que você faz com respeito à sua vida, e você não tem a direção de Deus, você vai fazer para o pior. Por isso que existem os conselhos. Interessante, né? Filho não gosta de ouvir conselho do pai, né? Você tem ideia de que seu pai já aconteceu? Quantas vezes ele já errou? Quantas vezes ele já perdeu? Por isso que a Bíblia diz em Provérbios, escuta o conselho do seu pai, escuta o conselho da sua mãe. Quanto dinheiro já perdeu? Quanta situação já viveu? Por quê? Para que nós não nos incorramos em situações das quais vamos perder. É isso que nós temos que compreender e entender na nossa vida. Mas não, a gente acha que é dono do nariz, a gente acha que sabe tudo. Não é assim os jovens? Eles acham que sabe tudo, que tem tudo sob controle. Controle de quem? De quem que é esse controle? De quem que é o controle? E quantos de nós adultos nos esquecemos que nós precisamos confiar em Deus e pedir a direção de Deus? E a Bíblia diz assim, e fez o Senhor nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, ao fim de o livrar do enfado. Quando Deus faz as nossas aboboreiras nascerem, Ele quer nos livrar do enfado, do cansaço.
Diga comigo assim: pessoas nervosas vão para as aboboreiras. A aboboreira tem sido a sua árvore de escolha? Nervoso, irritado, precisando de um refrigério, fazendo cabanas longe da situação. Não quero saber, não quero me envolver, não vou orar, não vou clamar. Já falei, não é isso que eu quero, não é isso que vai acontecer. A Bíblia diz assim, e Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Ele ficou muito feliz por causa da aboboreira. Por quê? Porque a aboboreira estava dando a ele um bem-estar. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Muito cuidado com o seu temperamento. Você pode ser uma pessoa séria, muito bom. Se você é uma pessoa séria, ótimo. Uma pessoa firme, uma pessoa determinada. Mas não confunda isso com pessoas irritadas, desequilibradas, nervosas. É impressionante. Ri, alegra, faz piada e brinca. E parece italianão, né? Fala alto. E aí na hora de xingar, e xinga também. E manda não sei para onde. E não sei o quê. Peraí. Cadê o temperamento? Cadê o tempero do Espírito, o tempero da palavra? Onde é que está? Onde é que existe esse tempero em nós? Ele alegra excessivamente pela aboboreira. Aí Deus fala, não, peraí. Ô Jonas, vamos entrar num acordo aqui. Até agora você estava com raiva dessa multidão que não sabe discernir mão direita e mão esquerda. Nem se importando com os animais, com as crianças, com os homens, com a mulher. Agora, a sua aboboreira nasce, morre e você fica depressivo de novo. Então acontece assim, de depressivo para muito feliz, de muito feliz para muito depressivo. Os da aboboreira, eles nunca estão contentes com nada. Sempre depressivo, sempre depressivo. E eles sempre nutrem um vício. Sempre um vício escondido. Eles precisam de um vício. Eles buscam um vício para amenizar a sua ingratidão, para amenizar a sua situação. Então, o nervosismo, a ira, o desgosto, torna-se para eles um ópio, um vício. Aí a Bíblia diz assim, Deus enviou um anjo no dia seguinte para subir da alva, o qual feriu a aboboreira e essa se secou. Tá certo? Não tá certo? Não? Deus mandou o quê? Um verme, um bicho, para secar a aboboreira. E o bicho picou e a aboboreira cortou ela do chão, secou. Um verme. Aí Jonas acordou nesse dia, oba, tem minha aboboreira. E a aboboreira tinha murchado. Jonas ficou irado. Mas muito irado. Mais do que antes. Mais do que antes. Ele tinha ficado irado, depressivo, agora estava mais irado ainda. Crente que fica irritado, nervoso, escumando pela boca, e usam ditados assim, meu pavio é curto. Você sabe quantas vezes Jesus podia apagar o seu pavio e não apagou? Sabe quantas vezes? A Bíblia diz assim que ele não apaga o pavio que fumega. Ou seja, você pode estar numa chama pequena e ele vai lá e assopra para você acender. Ele nunca teve a intenção de apagar o seu pavio, de tirar aquela sua pequena força, de tirar aquele alívio, de tirar de você o consolo, de tirar de você aquela pequena determinação. Ele sempre soprou, para quê? Para que aumentasse. E aí você diz, meu pavio é curto. Como nós, que temos um Deus misericordioso e longânimo, dizemos que temos um pavio curto. Pastora, mas o meu temperamento é assim. Então vai esfriar a cabeça, fica quietinho um pouco, depois resolva o seu assunto, sem trazer ruínas à situação. Ele fica extremamente irado. Pessoas que escolhem aboboreiras, refrigério rápido, que os vermes da terra podem destruir. Cuidado quando você escolheu a aboboreira para ser a sua árvore preferida, porque você é nervoso, irado, porque você é ingrato, porque você não consegue entender os propósitos de Deus, os caminhos de Deus, e aí você fica assim, com sangue no olho. Aí Deus olha para Jonas
Queria perguntar uma coisa para você. Que dia que o seu nervosismo ajudou em alguma coisa? Ajudou? Nunca, piorou. E aí vem o vento oriental, ele desmaia, aí ele diz assim, Senhor, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Hã? Vai lá, quebra o móvel, na semana que vem tem que comprar outro. É, não é? Dá um soco na geladeira, aí fica com aquele soco na geladeira lá. Hã? A Bíblia diz assim, versículo 9, faze bem que assim te ires por causa da boboreira, faço bem que me revolte até a morte. Quero falar agora sobre a segunda escolha da segunda árvore, em 1 Reis, vai lá comigo, capítulo 19, versículo 1. Eu falo de uma pessoa muito importante na Escritura, uma pessoa tão importante que não conheceu a morte, mas uma pessoa que foi tão humana que não aguentou o peso da situação. Eu não falo agora sobre rebeldia, eu não falo sobre revolta, eu não falo sobre indignação, eu não falo sobre entender os planos de Deus, eu falo sobre alguém cansado. Diga, o cansaço é muito perigoso. Elias era um homem muito sério, muito pesado, muito grave, muito fiel, muito honrado. E ele estava decepcionado e frustrado. Estava se sentindo sozinho. Então, ele pede a Deus para desistir. Ele fala para Deus que ele não quer mais. Chega. Você já chegou numa situação em que você quis desistir de tudo? Sabe, agora eu falo de uma situação muito adequada. Existem pessoas na sua vida que são como anjos, que é colocada do seu lado, e toda vez que a vida é difícil, você tem nela não alguém que cai junto com a situação, mas alguém que fica de pé e te dá motivação para você continuar. Você tem uma pessoa assim? Um filho, um cônjuge, uma pessoa próxima, que olha para você e diz assim, não, calma, nós já passamos por situações muito difíceis, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, não fica desesperado, vem aqui, eu vou fazer uma oração por você, vem aqui, eu vou te dar um abraço, vem aqui, conversa comigo, se você não quer conversar, só me ouça. Existem pessoas que são privilegiadas, mas algumas não. Elias não tinha ninguém que falasse com ele, que conversasse com ele. Ele era alguém um tanto inalcançável. Ninguém podia imaginar que aquele homem, tão forte, tão decidido, tão determinado, podia chegar nessa situação. Ninguém imagina que você, que enfrenta tudo, que vai atrás, que busca, que é forte, que construiu um império chamado vida, possa ter crises de desânimo, de apatia, de cansaço. As pessoas olham para você e elas nem podem imaginar que você chegou num estágio de desistência, de cansaço, de não aguentar mais. E ele chegou. Aí a Bíblia diz que ele deita debaixo de um zimbro, deixa o seu moço, vai para o deserto. O zimbro era uma árvore, era um arbusto, que as raízes dele eram usadas para fazer carvão. Era só o que servia. Era um arbusto de uma altura um pouquinho mais elevada, com folhas largas, mas era só um arbusto. Ou seja, qualquer fogo ali incendiaria. Não era uma árvore com raízes profundas. As raízes se alastravam de uma maneira horizontal. E a Bíblia diz assim que ele está muito cansado. Eu quero te perguntar se você tem escolhido o zimbro para ficar debaixo dele. Se você tem escolhido uma árvore no deserto, para que você descanse, para que você tome alento e refrigério. Deus não queria Elias debaixo daquela árvore. Os que são dele, Deus quer no Getsêmani. Os que são dele, Ele quer no lagar de azeite. Eu sou dele e você é dele. O nosso lugar não é debaixo de aboboreira, no meio das nossas revoltas, das nossas indignações. Quantas vezes você não ora, não quer vir à igreja porque você está revoltado?
você está abatido, você está triste, você não quer falar com Deus, você não quer derramar seu coração, porque é inconsciente ou consciente, mas não é audível nem verbalizado, mas você está muito abatido, está triste com aquilo que está acontecendo na sua vida. Então você não conta para ninguém, não participa ninguém, mas seu coração está sofrendo. Muitas vezes você procura o deserto, você procura o zimbro, para quê? Para isolar de tudo, para ficar longe. Davi também muitas vezes quis o deserto. Ele diz, eu quero fugir para o deserto. Por quê? Eu quero perguntar uma coisa para você. Você é um crente que brinca com o cansaço? Pastora, existem pessoas que se cansam mais fáceis do que outras? 2 funcionários, 2 trabalhadores. Um trabalha assim, ó, presta atenção. Encosta a perna. Aí o patrão fala, oh meu Deus, isso aí quer que o mundo cabe em barranco. Chega de tarde ele fala, estou quebrado. Só se for quebrado dá dor na coluna, de ficar torto o dia inteiro encostado. É ou não é? Aí o outro é ativo, esforçado, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, e faz 10 coisas, até do outro que estava lá encostado. Qual vai se cansar mais? Trabalhou. A jornada da vida também é assim. Tem os crentes que vivem encostado. Ô Senhor, Pai amado, me ajuda. Fala comigo. Me carrega. Ora por mim. Não ora, não busca a Deus, nada. E aqueles que trabalham, que ora, que busca, que batalha, que busca, que jejua, que analisa, que olha na Escritura, que examina a Escritura para poder fazer uma análise da vida dele. Estes se cansam mais rápido. Por quê? Porque trabalham mais. Isso é óbvio. Cansaço emocional. Elias estava com estresse. Estava exausto. Ele estava com cansaço físico, depois da batalha com os profetas. Ele estava com cansaço emocional e com cansaço espiritual. E ele não levou em conta o perigo do cansaço. Eu e você temos que levar em conta o perigo do cansaço. Por que você acha que uma das leis de Deus, de obediência, é o sábado, que significa descanso? Um dia por semana para você não fazer nada. Você não pode fazer nada. Você tem que meditar, ficar sossegado, tranquilo, pensando, analisando. Pode ser a sua segunda, pode ser a sua terça, pode ser o seu domingo, pode ser o seu sábado. Mas esse é o seu descanso, o dia em que você não faz nada. Por quê? Porque você precisa descansar, porque você precisa de refrigério. Um dia que você não vai ficar pensando em problema, um dia que você não vai ficar atrás de solução, e liga para um, liga para outro, não. Existem pessoas que já alcançaram os seus 50 e lá vai, e ele acha que ele é mocinho. Eu sempre faço 50 coisas ao mesmo tempo. Você não tem mais 20, você já saiu da casa dos 20. Você tem que considerar a sua idade. Considerar. Vai passando o seu legado, vai ensinando, vai fazendo discípulos, vai fazendo uma liderança, vai trabalhando para que isso aconteça. Nós não temos mais 20 anos, nós já vivemos mais eu já vivi muito mais da metade da minha vida, e alguns de nós também. Você que é jovem, agora é a hora de você fazer as coisas acontecerem. Agora você não pode errar. Erro para você é uma coisa que não pode acontecer. Elias estava cansado porque ele tinha uma promessa em Deus, e essa promessa não acontecia. Não acontecia. Então ele fala, Deus, chega, não quero mais, já fiz tudo que eu tinha que fazer. 19:4. E ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. O zimbro, quem são os frequentadores do zimbro? São os cansados. E pediu para si a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou. Ele disse, levanta e come, porque o teu caminho é longo. Diga amém. Essa é uma boa notícia ou uma má notícia, o teu caminho longo?
Você acha que foi uma boa notícia para Elias ou uma má notícia? Boa não foi não, pelo estado que ele estava. Só que Elias tinha uma coisa, ele obedecia. Você é uma pessoa mais ou menos feliz ou uma pessoa normal? Já parou para pensar nisso? Você é uma pessoa que se dedica demais a um problema, o problema te absorve, você levanta, você dorme, você perde o sono por causa de uma situação. Elias era mais para Deus que o projeto dele. Você é mais para Deus que qualquer projeto dele. Elias estava se esgotando por causa do projeto. Na concepção dele, o projeto não estava dando certo, mas tudo fazia parte do propósito de Deus. Eu sou mais para Deus do que o projeto. Assim é você. E aí você olha para o projeto e você fala, não está indo, não está acontecendo, a coisa não está melhorando, não está progredindo. Foi isso que ele deixou-se. Ele deixou-se embaraçar pela situação que não mudava, a situação que não melhorava. Mas como não melhorava? Se ele matara todos os profetas de Baal, se ele ora e o fogo desce, e o povo diz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas ele estava tão cansado que ele não conseguia nem vir aquilo que Deus estava fazendo. Às vezes o seu cansaço é tanto que você não consegue enxergar as reservas de Deus na sua vida. Você não consegue enxergar que Deus está trabalhando para fazer o melhor por você. Por quê? Porque o cansaço cega. O cansaço faz com que nós enxerguemos apenas aquilo que não está dando certo. Que nós enxerguemos e nos deixamos envolver apenas pela nossa tristeza, pelo nosso cansaço. Diga, eu não quero zimbro e nem a boboreira. Eu quero Getsemane. Vá comigo em Lucas, para nós encerrarmos. Lucas, capítulo 22. Em todos os textos tem a passagem, mas eu preferi ler este. O lagar do azeite, o lagar da unção. Lucas 22, 39. Deus não quer que eu tenha uma árvore, Deus quer que eu frequente o jardim dele. Sabe, muitos de nós às vezes buscamos a boboreira, ou nós estamos indignados com as coisas. Indignados com a vida, indignados com a situação, revoltados. Não aceita, Deus, eu não fiz nada para isso. Deus, eu não plantei para isso. Então a gente quer uma boboreira. E aí quando o verme come, a gente fica mais nervoso ainda. Deus não quer que nós tenhamos um zimbro, nós ficamos cansados ao ponto de desistirmos. Deus quer que nós enfrentemos a nossa vida no jardim da oliveira, onde ali nós podemos renovar a nossa unção, onde ali nós podemos ser ajudados por anjos, onde ali nós pedimos para Deus, Senhor, se o meu cálice não puder ser passado, dá-me graça, dá-me força para que eu possa bebê-lo. Deus não quer que eu tenha uma árvore. Deus quer que eu frequente o jardim dele. A gente foge do jardim. Por que a gente foge do jardim, pastor? Porque a gente está nervoso. Está irritado. A gente não quer chorar de quebrantamento, quer chorar de raiva. Entende? A gente não quer quebrantar o coração e ser ajudado por anjo. Nós queremos um milagre, nós queremos uma obra de Deus sendo feita. É isso que nós queremos. Nós não queremos adorar a Deus, nós não queremos, oh Senhor, oh como Tu és maravilhoso, olha tudo aquilo que eu tenho ainda, mesmo que... Não! A gente fala a hora igual Davi, Senhor, mostra um sinal, eu quero um sinal. Oh Deus, eu quero um sinal na minha vida, vai fazendo, porque eu não aguento mais a situação. A Bíblia diz que na pior hora do Senhor Jesus, onde ele estava prestes para enfrentar a morte, carregar sobre si o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Ele estava no momento de expiar o meu pecado e o seu pecado e fazer esse resgate diante de Deus por nós. Jesus sai do jantar e da ceia com os seus discípulos e ele vai no lugar costumeiro em que ali ele ia orar, chamado Getsemane, chamado lagar do azeite.
ali era conhecido como o Monte das Oliveiras. Onde eu renovo a minha unção, onde você renova a sua unção. Ali, onde a unção do Espírito de Deus trabalha em nós, para que nós nos levantemos, para que nós possamos enfrentar Satanás e arrancarmos tudo aquilo que Satanás fermentou no nosso coração e dizermos: Satanás, eu não quero mais nada que venha de você, eu não quero mais ficar debaixo da boboreira, revoltado, indignado, eu não quero mais ficar debaixo de zimbro, cansado e desestimulado. Eu vou entrar no jardim das oliveiras e ali eu vou derramar meu coração e ali eu vou ser ajudado pelos anjos e ali o Espírito Santo vai interceder por mim com gemidos inexprimíveis e ali a minha alma será renovada e as minhas forças serão renovadas e ali eu sentirei o cheiro novamente da presença do Senhor e ali eu sentirei novamente a aprovação de Deus na minha vida. Eu farei paz com Deus, eu farei aliança, eu vou renovar a minha aliança com Deus. O Getsemane é um lugar de renovação de aliança. Você precisa renovar a sua aliança com Deus? Está chateado com a vida? Está irritado porque as coisas não acontecem como você gostaria? Está triste? Gostaria que as coisas fossem diferentes? Gostaria que as coisas fossem melhores para você? Planejou, sonhou, achou que era bênção, era um barco furado. Quis porque quis, porque quis, porque quis, e agora está sofrendo. A Bíblia diz assim, no versículo de número 39, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o nosso lugar de costume, amém? Você sabia que lá estão os anjos à nossa espera? Quando nós ficamos fora do jardim, às vezes debaixo de zimbros, de aboboreira, revoltados, cansados, o Espírito Santo diz: vai para o jardim, vai para o Getsemane, vai lá, os anjos estão te esperando, lá você vai ser fortalecido, lá você vai ser posto de pé, lá toda a força do inimigo vai cair, é lá que você tem que lutar contra miríades e contra principados, é lá que os anjos vão fortalecer você, é lá que você vai conseguir beber o cálice, é ali. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 40, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. É ali que você ganha, na comunhão da oração, força para livrar-se de toda a tentação de Satanás. Peca, faz do seu jeito, faz da sua maneira, faz. Você tem que fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa, você precisa agir. Vem aqui para fora, aqui eu tenho a boboreira para você, aqui eu tenho o zimbro para você. Então a Bíblia diz assim, e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. É no Monte da Oliveira que nós sabemos que nós não podemos fazer nada para mudar a nossa vida. A nossa melhor posição é de joelhos. Não é andando, não é desesperado. Sabe como é que você ganha a guerra? De joelhos. É de joelho que você ganha a batalha. Reclama que o casamento está indo por água abaixo, que está tudo errado. Mas ora? Não. Mas clama? Não. Ora. Ah, mas eu oro. Quanto? Quando ora? Quanto ora? Ah, eu oro quando a coisa está ruim. Quando o diabo já se irandou, quando ele já fez aquela sopa, quando ele já fez aquela bagunça. Hã? Hein? É no Getsemane que eu aprendo a posição da minha vitória, a posição belicosa da qual eu enfrento as miríades de Satanás. E ali eu ajoelho no chão, e ali eu peço a Deus, e ali eu clamo, e ali em oração eu começo a destronar os principados e as potestades, porque ali eu sou revestida de unção. Ali o Espírito Santo, ele entra até as raias das profundezas da sua alma, e ali ele limpa o seu coração de tal maneira, ele tira toda angústia e toda dor. É ali. É o lugar de sacrifício, é o lugar da dor. Queria perguntar uma coisa para você, qual foi a última vez que você frequentou o seu Getsemane? Fica desesperado achando que tem que fazer alguma coisa, dobra o seu joelho e clama a Deus. Como que está a sua comunhão? Está pior do que antes? Está melhor do que antes? Não é na aflição que a nossa comunhão tem que ser melhor, irmãos? Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. É no Getsemane que eu e você aprendemos a fazer a vontade de Deus. Quando você olha para você e você está mal por dentro. Você está angustiado, está cansado, está faltando o Getsemane. Chega de árvores, irmãos. Chega de árvores. Se eu tenho um jardim, por que eu vou frequentar árvores?
Por que eu vou me contentar com pequenas sombras? Chega de árvore. Chega de você ficar buscando pequenos refrigérios. Você ficando buscando soluções paliativas. Nós temos o Getsemane. Nós temos a presença de Deus. Deus mandou, preparou o nosso oásis, o nosso Salvador. Antes de ir para a cruz, abriu as portas do meu Getsemane. Você pode dizer glória a Deus? Diga para o seu irmão, saia da árvore. A Bíblia diz assim: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Você precisa de força? Vai para o Getsemane. Ali você tem a força do seu Salvador. E ele volta para os discípulos, encontra os discípulos dormindo, e ele volta a orar. No Getsemane você ora uma vez, você ora 2 vezes, você ora 3 vezes. Você ora 4 vezes, você ora 5 vezes. E todas as vezes você recebe a unção e o poder e a autoridade do Senhor. Diga amém. Queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você examinasse seu coração neste momento. E você discernisse se você fica buscando aboboreiras, situações paliativas de refrigério, e você não resolve seu problema, você não abraça seu problema, e você fica buscando. Agora eu vou fazer isso porque vai dar certo, agora eu vou fazer aquilo. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes? Quantas vezes as suas ideias já trouxe prejuízo para você? Quantas vezes? Você acha que sentir raiva, inveja, ciúmes, adianta alguma coisa? Você sente inveja de um membro da família, você sente ciúmes, você só ataca. Tudo está te atacando, qualquer coisa que a pessoa fala, você já se arma, já se ofende. Será que você consegue entender que você está debaixo de uma aboboreira, sentado, esperando o circo pegar fogo? Será que você tem inveja dentro do seu coração? Você tem amargura dentro da sua alma? A maior parte da sua vida é irritação. Você se irrita facilmente. As pessoas ajudam você. As pessoas fazem tudo para você estar bem, para você viver bem. E mesmo assim a irritação não passa. E mesmo assim a indignação é contínua. Em nome de Jesus, eu quero que você olhe para o seu coração agora. Nós vamos orar. Fala com Deus nessa noite de vitória. Você tem que vencer o seu temperamento, sua indignação. Você tem que vencer essa oscilação. Uma hora você está de um jeito, na igreja você é de um jeito, lá na sua casa você é de outro. No seu trabalho você sorri, você é agradável. Chega em casa, você reclama de tudo. Eu queria te fazer uma pergunta: até quando as pessoas que te cercam vão aumentar o seu mau humor? Até quando? Até quando? O que nós precisamos entender é que chega de mau humor. Chega de mau humor. Chega, fala para Deus essa noite: Senhor, chega de mau humor. Eu não quero mais, eu não aceito mais o diabo se entrar na minha vida. Eu não quero mau humor, eu não quero nervosismo, eu não quero um temperamento que oscila. Eu quero, às vezes eu fico irritado, mas eu quero ficar quietinho no meu canto. Eu não vou despejar ninguém. Eu não vou fazer da vida de ninguém um sofrimento. Não. Se você muitas vezes fica debaixo do zinco, por causa do seu cansaço, muita coisa para você entender. Fala para Deus nessa noite: Senhor, eu não quero mais. Eu quero melhorar a minha vida, Senhor. Eu quero chegar ao ponto de não ver sentido em nada. Eu preciso, Pai, em nome de Jesus. O Senhor Jesus, nessa noite, está te convidando para entrar no jardim do Getsemane.
está chamando você, filho, filho. Venha aprender a orar. Venha restaurar a sua unção, sua aliança comigo. Venha dobrar os seus joelhos, venha quebrantar-se, venha ser fortalecido por anjos pelo meu Espírito. Oh Espírito Santo de Deus, fala com o Senhor neste momento. Fala com o Senhor, fala: Senhor, eu preciso descansar, eu preciso de força para beber o cálice. Está difícil, Deus, está muito difícil, mas não é porque está difícil é que eu vou para as borboletas e cruzinho. Não, eu vou para o jardim. Eu não vou me afastar de ti. Não, eu vou recobrar a minha vontade de me aproximar, a minha